Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria poder estar com você neste dia e poder refletir, meditar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos recorda que Ele jamais nos abandona. Carta aos Hebreus diz assim: não te deixarei e não te abandonarei. Deus permanece em nossa vida. Nós podemos encontrá-lo e fazer comunhão com Ele. Deus se deixa encontrar através da Sagrada Escritura. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveitemos esta ocasião. Deixemo-nos ser encontrados pelo Senhor através do Evangelho que nos será proclamado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nos deparamos diante desse trecho do Evangelho de São Mateus, que podemos chamá-lo de a anunciação do anjo a José, em paralelo com a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Esse texto ilumina a festa litúrgica de São José. Então é neste contexto que nós queremos mergulhar, nos aprofundar na mensagem trazida por este Evangelho. Antes de tudo, o Evangelho nos apresenta a missão de José. E é preciso que estejamos atentos, porque ele é uma figura muito importante na vida da Igreja. Ele é o patrono universal da Igreja. E o que nos diz o Evangelho sobre a figura de São José? O que nos ensina esta festa litúrgica? O Evangelho lança luz sobre esta festa. O trecho que nós escutamos começa dizendo assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É o final do que na Bíblia a gente chama de genealogia, isto é, vai mostrando as gerações que mostra a origem de uma pessoa. Portanto, Jesus, o filho de Maria, é também o filho adotivo de José, que segundo essa genealogia o liga à descendência de Davi e mais ainda, o liga à descendência de Abraão. Portanto, é muito importante porque esse texto bíblico vai falar da origem de Jesus. A sua descendência está vinculada com Davi e também com Abraão. Depois o Evangelho vai dizer assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui é importante a gente sublinhar a palavra origem, que nos remete também ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que começa justamente com a origem. A origem na Bíblia é importante porque nos diz da identidade da pessoa. Portanto, aqui também Jesus teve uma origem. E como foi a sua origem? Segundo o Evangelho, a origem de Jesus se dá justamente neste contexto de uma jovem, um contexto muito concreto, uma jovem de Nazaré, que estava prometida em casamento a José e encontra-se, acha-se grávida
antes que coabitassem. Aqui há um elemento, digamos que complicador, se a gente contextualiza diante da realidade daquele tempo. Uma jovem que ficasse grávida antes do casamento deveria ser publicamente denunciada. Esta era a lei do tempo. Mas o que acontece? É justamente aí que nós podemos compreender a missão, a figura de José. O Evangelho vai dizer assim: José, seu esposo, sendo justo. E aqui é importante a gente frisar isso. José, um homem justo. A Bíblia não diz muito sobre a figura de José, mas o pouco que diz é muito importante, porque a Bíblia o descreve como sendo um homem justo. Mas necessariamente precisamos nos perguntar: qual justiça? Certamente não é a justiça da lei daquele tempo, porque a justiça da lei daquele tempo mandava fazer justamente o contrário do que fez José. Portanto, a justiça de José é a justiça de Deus, tanto que o Evangelho diz assim: sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, como dizia a lei naquele tempo, o que faz José? Resolveu repudiá-la em segredo. Portanto, a justiça de José não é a justiça da lei daquele tempo, mas a justiça de José é a justiça divina, fazer a vontade de Deus. Por isso, quer despedir Maria em segredo. Mas acontece uma intervenção divina, assim como aconteceu lá na Anunciação a Maria. Enquanto assim decidia, diz o Evangelho, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. O sonho é uma forma da revelação divina. A Bíblia sempre utiliza dos sonhos para dizer de uma revelação divina. O que diz esse sonho? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. É interessante porque a mensagem do anjo a José também está muito em paralelo com a mensagem do anjo a Maria, que também pedia a Maria para não temer. Igualmente, aqui é esta mensagem do anjo a José: não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Portanto, o mensageiro de Deus o ajuda a superar as suas dúvidas. Não temas. Para nós é uma mensagem também muito importante, porque às vezes o medo pode nos impedir de acolher a revelação, o projeto de Deus em nossa vida. Será que muitas vezes não estamos permitindo que o temor, o medo, nos impeça de realizar mais a vontade de Deus, nos impeça de fazer com que o projeto divino seja realizado em nossa vida? Não temas. É esta mensagem do anjo a José. E continua dizendo: ela, Maria, dará à luz um filho. Portanto, esta é a missão de Maria, dar à luz um filho. E o Evangelho diz qual é a missão de José. E tu o chamarás com o nome de Jesus. Esta é a missão de José, dar nome ao menino. E a gente se pergunta, por que esta missão é importante? Ora, naquele tempo, quem tinha o direito de dar o nome à criança era o pai. Portanto, quando o Evangelho diz que é José a dar nome ao menino que vai nascer, ele se torna, portanto, o pai adotivo de Jesus. Verdadeiramente o pai adotivo de Jesus. É ele quem dá nome ao menino. E o nome também é muito significativo. O menino se chamará Jesus, que quer dizer Deus salva. Tanto que o próprio Evangelho diz: chamarás com o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por fim, o Evangelho que nós escutamos também diz algo muito importante sobre a figura de José, que serve também para nós. Diz assim: José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Portanto, aparece aqui na figura de José o tema da obediência à voz divina revelada através do anjo. Portanto, ao celebrar São José, que cada um de nós também, aberto ao Espírito Santo, seja capaz de superar o temor e viver na obediência à palavra de Deus.
O nosso encontro de hoje com a Palavra de Deus nos coloca diante desse trecho que mostra a experiência de José com a mensagem do anjo diante da anunciação. Cada um de nós também precisa se colocar diante desse trecho e se deixar ser provocado. Também nós temos as nossas dúvidas diante do projeto divino e precisamos superá-las. Precisamos permitir que o Espírito de Deus nos faça compreender qual é a sua vontade e, sobretudo, viver na obediência como viveu José. Por isso, coloquemo-nos diante do Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia e bondade, ao celebrar São José, patrono da Igreja, te pedimos a graça de superar o temor, o medo, que tantas vezes nos impede de realizar a Tua vontade e o Teu projeto. Ilumina-nos para que neste mundo sejamos sempre obedientes à Tua Palavra. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.